Olá, amigos que acompanham o canal da Semã, Sociedade Espírita Maria Nunes. Você já parou para pensar se você terá uma existência mais duradoura do que esse belíssimo planeta que vivemos? Ou se a Terra continuará e você perecerá? Se nós pensarmos apenas à luz do corpo físico, certamente que este se extinguirá antes do transcurso do tempo e a Terra permanecerá. Mas a verdade é que somos espíritos imortais e, entretanto, este nosso planeta belíssimo, essa nossa casa, essa nossa escola, ela certamente não existirá para todo sempre. E, a partir dessa reflexão, eu queria trazer para vocês suscitar um pensamento de como está o estado das nossas almas. Será que ele está atrelado ao ambiente em que vivemos? Ou ele está sendo construído, pacificado, fortalecido na nossa intimidade, ou seja, no nosso espírito? Vemos constantemente as pessoas de diversas religiões, de diversos credos, inclusive irmãos espíritas, que procuram os templos religiosos, as casas espíritas, que são, assim como o nosso planeta, verdadeiras escolas, verdadeiros hospitais de aflitos, de enfermos, de necessitados, de uma palavra, de uma assistência, de um acompanhamento mais fraterno, mas pessoas que infelizmente muitas vezes não cuidam do estado íntimo da sua alma. E aí, em uma mensagem contida no livro Ceareiros de Volta, de Valdo de Vieira, por Espíritos Diversos, denominada Estados da Alma, o autor diz o seguinte: a doutrina espírita, reafirmando positivamente a doutrina do Cristo, não tem bases físicas. Então, o que é que eu queria dizer primeiro a vocês? É muito importante que a gente interaja com os nossos irmãos, viva em comunhão, que busque os ambientes apropriados. É assim, inclusive, em toda a humanidade, nesse planeta que vivemos. É assim na casa espírita, que nos serve de apoio e nos auxilia a enfrentar os obstáculos do dia a dia, mas ela não é a essência, né? Vejam que os templos religiosos, eles passam, alguns são mais duradouros do que outros, mas eles passam, assim como passará tudo que está hoje às nossas vistas, mas nós permaneceremos. Então, o nosso desafio, como diz a mensagem, é erguer-se de fato em fato, de exemplo em exemplo e de lição em lição, no plano das consciências para outros planos de consciência. Então, é a partir dessa experimentação das nossas vivências no cotidiano, nos nossos momentos de felicidade, de alegria, de contentamento, nos momentos dos nossos dissabores, das nossas desavenças, das nossas contrariedades. É a partir dessa vivência, de fato em fato, que a gente vai vivendo exemplo por exemplo. Então, como eu me porto diante, por exemplo, de uma enfermidade, se eu estou enfrentando aquilo ali com resiliência, com fé, como eu me comporto diante de uma traição de todo tipo, como eu me comporto
diante de uma deslealdade no trabalho, na vida, para aqueles que estão ainda em idade escolar ou nos bancos universitários, na atividade acadêmica, entre colegas, professores e alunos, muitas vezes entre parentes consanguíneos e irmãos. Como é que eu me comporto diante disso? Eu tenho procurado vivenciar esses momentos e atrair as melhores lições deles para mim, ou eu venho retrucando na sua vivência e achando que eu ainda estou habituado a práticas de outras eras, quando certamente tínhamos outros hábitos de religiosidade ou de religião, e seguíamos dogmas e seguíamos ali aquela ideia de que vamos viver a vida durante a semana e no domingo eu vou para o templo religioso dizer que está tudo bem, para na segunda-feira começar tudo de novo. Será que estamos fazendo isso também com a casa espírita? Será que estamos deixando de fazer a construção íntima daquilo que é necessário para termos um estado de alma tranquilo? E a mensagem diz: amparemos visão e raciocínio, desmaterializando pensamentos. O desapego real não se circunscreve apenas a posses de efêmero, atinge igualmente as ideias terra a terra. Nós estamos aí para viver um momento de festividade de carnaval, por exemplo. Como é que a gente vai se comportar diante desse carnaval que está se aproximando? A gente vai manter o nosso estado de consciência, raciocinar, procurar vigiar os nossos pensamentos? Ou a gente vai simplesmente se deixar levar e entrar naquela regra de que não há regras e que de tudo pode nesse período, tal como havia em Roma práticas assim? Então, a mensagem continua: cessem para nós todos os enganos que nos intoxicam há séculos. Então, vivemos no mundo, né? Temos as necessidades materiais, mas sempre temos esse convite, né? A cessarmos, ou seja, interrompermos de vivermos nesses enganos que nos intoxicam a nossa alma por séculos. Não te faças adversário de ti mesmo, só a consciência é eterna. Então, quando vivemos entorpecidos, distantes das realidades espirituais, vivemos em verdade na condição de sonâmbulos, né? Vamos agindo ali conforme as massas, conforme o que a moda, ou conforme o que a sociedade vem pregando, que é bonito, que é interessante, que é certo, na concepção materialista, obviamente, e não nos atemos à necessidade de recobrarmos e estarmos sempre dominando a nossa consciência, essa consciência que vai conduzir os nossos pensamentos e vai atrair as sintonias afins para o estabelecimento das nossas relações, sejam entre encarnados ou entre encarnados e desencarnados. Então, a mensagem continua: evitemos substituir simplesmente as noções de inferno por umbral ou de céu por esferas espirituais, alimentando velhas ilusões da mesma forma. E isso é comum. As pessoas ficam falando: a colônia é nosso lar, como se aquilo ali fosse um ponto de chegada intransponível e permanente, né? Ou então, eu vou para o umbral, se fizer isso, pode ir para o umbral.
como se a gente estivesse ainda naquela concepção de céu e inferno da Idade Média. Então a gente fica alimentando muitas vezes essas velhas ilusões, né? E esquecemos que tudo isso é transitório. Tudo isso é transitório. Até essas colônias, né? A despeito de todo o amparo e serventia e elevação, mas elas são transitórias. O que é eterno é o Espírito. E a mensagem continua. Acostuma-te a raciocinar, não em termos de condições de espaço, ou seja, não necessariamente porque eu estou indo para uma casa espírita, porque eu estou indo para um templo religioso, que vai estar tudo certo, mas em termos de estados de alma, isto é, não aguardes o chamado céu ou o chamado paraíso, algures no inferno, nem mesmo nas estâncias resplandecentes da vida maior. Não pararemos, seja nesse plano, seja no plano espiritual. A vida é movimento, o Evangelho de Jesus é movimento. Vejam que Jesus sempre estava em movimento. Então não teremos esse ponto estanque do retrocesso, nem o ponto estanque do progresso. Nós sempre somos convidados a progredir ou a estacionar se não nos movimentarmos. Habitua-te a pensar que céu ou paraíso são atmosferas interiores do espírito, em todos os lugares, e que podem ser fruídos por ti, desde já, onde te encontrares, ou onde te encontras. Então, é o nosso ambiente íntimo, é aquilo que a gente constrói a partir da nossa fé, né? A partir do nosso estado de consciência, que a gente vai ter condições de construir e de viver, não apenas de construir, mas de viver, ainda hoje, e não apenas num dia, o céu ou o inferno, que nos compete a partir daquilo que pensamos, a partir daquilo que atraímos, como agimos e com o que sintonizamos. E exemplos disso, quantas vezes você não parou para um momento que você está ali quebrantado e faz uma oração e você sente aquele bálsamo em você? Quantas vezes você encontrou uma pessoa enferma, em estado muitas vezes terminal, o corpo ali nas últimas, mas que demonstrava uma força, uma fé inabaláveis e indestrutíveis? Então é isso que a gente precisa construir, né? Construir, nos libertando do orgulho, do egoísmo, né? Exercendo perdão sincero, e vigiar, principalmente nesses dias que virão, né, de carnaval. Vamos manter o nosso pleno estado de consciência, o nosso discernimento, a nossa calma e viver com alegria, viver com paz e viver construindo e usufruindo hoje mesmo esse paraíso que é o estado de alma daquele que segue o Evangelho. Um grande abraço a todos vocês. Que Jesus abençoe.